Boa tarde, meus irmãos da Cabana do Pai João. Boa tarde, queridos amigos. Boa semana para todos nós. Então, continuando o papo que nós começamos ontem, falando das diretrizes novas que o Pai João trouxe para a gente na semana passada. Nós já tivemos a manifestação de alguns irmãos, agradecemos de coração a espontaneidade, rapidamente, já jogaram na nossa rede lá, que estariam disponíveis para os trabalhos de orientação. E hoje a gente traz para vocês, estamos trazendo para vocês algumas colocações que o Pai João fez. Como será dividido isso? Nós teremos como se fossem departamentos, porque agora nós entramos num processo já de crescimento da cabana. E para esse crescimento a gente precisa crescer de forma organizada. Eu e Liliane, nós chegamos num ponto em que a gente não conseguia mais dar conta e bateu numa espécie de teto. Falou, a partir daqui a gente não consegue crescer mais, porque a gente não tem braço o suficiente. E foi aí que o Pai João falou com a gente na semana passada, assim, chegamos exatamente no momento de dar mais um passo na direção da trazer a cabana para o mundo fenomênico, trazer a cabana para o mundo real, né, para o nosso mundo concreto. E aí foi quando ele falou, tragam os irmãos da cabana para estarem mais participando de todos os processos, não tão somente num viés de mão única. Agora vem um processo onde todos começam a participar. E aí a gente vai começar a enxergar, a gente vai começar a ver realmente quem faz parte da cabana, quem só tem um nome numa lista. Porque você pertencer à cabana, você está dentro da proteção de uma egrégora espiritual, não é somente você ter um nome em uma lista, mas você realmente vivenciar aquela filosofia, vivenciar aquela irmandade. E é aí que entra esse novo passo que nós vamos dar agora. Pai João diz que a gente é para pensar na cabana como um organismo, como um ambiente físico. Quem, né, já teve a oportunidade de participar de centros, de igrejas, enfim, de templos, percebe que lá dentro tem departamentos definidos com o envolvimento das pessoas, cada um tendo, né, um papel a desempenhar ali dentro. Esse templo, esse centro espírita, ele não se basta a figura do dirigente espiritual, do pai de santo, do padre, ao contrário, existe ali todo uma conexão, uma estrutura para poder dar suporte real e efetivo nessa questão da espiritualidade de acordo com a conexão de cada um. Né? E ele falou também que a gente, ao abrir essa possibilidade, não era para a gente se bastar apenas a questões espiritualistas, né? Assim, a doação de energia e de tempo para fins unicamente espiritualistas, que era para a gente trazer as aptidões, as habilidades de cada um para que pudessem ajudar no mundo real, com as coisas que tiram a nossa paz, com as coisas que geram preocupação, e que cada um, dentro do seu ofício, pudesse de alguma forma disponibilizar esse tempo para ajudar o seu próximo. Essa foi a motivação de todo o movimento que a gente iniciou aí na semana passada. Bacana. E dentro disso, ele está falando, como é que funciona, como é que vai funcionar esse processo? Nós já temos alguns irmãos que já abriram as suas portas para a gente estar trabalhando. A ideia é que essas orientações, essas terapias, elas não sejam exclusivamente para os irmãos que estão dentro da cabana, mas que sejam, por exemplo, para pessoas que você conhece, que estão passando por um período complicado na vida e que precisam de uma orientação, mas que de alguma forma compartilhe com as nossas crenças. Não precisa ser um bandista, mas que seja respeitador à nossa religião e que entenda um pouco, para não haver, na hora que a gente for conversar, a pessoa não sabe exatamente de onde está vindo essa ajuda. Eu acho importante saber de onde está vindo essa ajuda. Até para que não haja nenhum tipo de constrangimento, porque tem pessoas que realmente não aceitam, não toleram, né, não gostam. Então é importante. E aí a gente acaba entrando, é aquilo que eu sempre falo quando as pessoas trazem nomes de terceiros, né? Ela está sabendo
do seu pedido, ela está sabendo qual é a natureza do nosso processo, porque senão há também uma invasão aí no campo dela, né? Então, nessas indicações, é da mesma maneira. Não precisa ser um bandista, mas que saiba que a cabana do Pai João, que tem assistência fraterna nessas diferentes áreas, tem um fundamento umbandista, né? Para que não haja aí nenhum tipo de constrangimento mesmo. Sim. E, além disso, como é que é o funcionamento dessa proposta? As pessoas não vão diretamente àquela pessoa que está abrindo as portas. Por exemplo, nós temos aqui toda a parte de jurídica que a Wilson abriu para a gente, a Wilson, a Michelle, o marido da Michelle, abriram para a gente em todas as áreas do direito de orientação. Nós temos o Joseph, que abriu as portas da engenharia, da arquitetura e do meio ambiente. Nós temos a Helena, que abriu as portas de várias áreas das terapias. Eu e Liliane abrimos várias áreas de terapias também. Nós temos a Luciane, que entrou com a parte de traduções, parte de textos. Nós temos a Maria Helena, que entrou com a parte do português também. Então nós temos, tem mais algum que você lembra de cabeça? Isso também está sendo ajustado, né? Cada um vai ajustar a sua proposta, mas a princípio são esses. Tem a Jaqueline, que é barbeira. A Jaqueline, a Jaque, realmente, tem a Jaqueline, que é barbeira. Então nós temos, e deve ter outros irmãos aí, é porque a gente está nessa elaboração, parando, pensando, montando, e todo o tempo chegando, orientações de como criar esse passo. Nós estamos passando para vocês agora um pedacinho da enxurrada de coisas que estão chegando para a gente ir dando um passo de cada vez. Então, quando o irmão precisou de um apoio em relação a questões jurídicas, ele não vai direto na Wilce ou nos contatos da empresa dela. Primeiro vai vir conversar comigo e com a Liliane, para explicar o que está acontecendo. Aí sim, nós vamos fazer o contato com esse a ponte, a gente vai fazer nós vamos fazer a ponte entre o assistido e yes. o voluntário, o doador. Exatamente. Do serviço. Então, o contato inicial não é direto. Primeiro passa pela gente, para a gente ver para quem é que vai ser direcionado e ver a lista de espera. Eu vou dar um exemplo do meu trabalho. Como é que eu vou estar fazendo? Eu vou ter sempre, a partir da próxima semana, uma pessoa fazendo terapia comigo. Sempre, direto. Então, essa pessoa vai ter o dia X lá, que eu vou combinar com ela. Ao longo de 5 sessões, essa pessoa vai estar fazendo terapia comigo. Terminou a terapia dela, automaticamente já entra o próximo da lista. E essas pessoas que vão estar fazendo a terapia comigo não vão ter nenhum tipo de gasto, como não vai ter com esses colegas que abriram, com esses irmãos que abriram suas portas. Lembrando o seguinte, a gente sempre está direcionando para aquelas pessoas que não têm como pagar por essas coisas, pagar por essas informações. Quando a gente fala, nós temos um escritório de advocacia com as portas abertas para a gente tem que entender o seguinte, não é que a gente vai ter advogados para tocar processos, não é nada disso. Ali nós estamos falando de uma orientação. Então o nosso irmão tem uma dúvida em relação, sei lá, a questões imobiliárias. Alguém invadiu uma terra, alguma coisa. Ele vai procurar o grupo dos advogados que trabalham com essa parte. E a pessoa vai orientar ele, olha, você tem que procurar uma pessoa assim, assim, porque isso é possível, isso não é possível. Vai dar uma orientação jurídica, ele não vai assumir o seu caso. É apenas uma orientação jurídica, para não ficar batendo cabeça por aí sem saber o que fazer. Então, isso é uma das ideias, a mesma coisa na engenharia, a mesma coisa nas terapias. As terapias mudam um pouquinho mais, um pouquinho, porque a gente vai estar realmente fazendo a terapia. Mas vai ser direcionado ao profissional de acordo com aquilo que está demandando, né? Tem diferentes linhas terapêuticas, né, na proposta, então a gente vai ter essa flexibilidade de direcionar de acordo com o objetivo, de acordo com aquela necessidade. Vamos a um exemplo, a pessoa chega com um problema, sei lá, determinado qualquer, aí chega e fala, queria fazer a terapia com o Léo. Só que a minha lista tem 5, 6 pessoas para começar a terapia.
Só que o caso da pessoa é urgente. Então, assim, olha, então nós temos uma outra situação. Nós temos aqui a Liliane, que pode estar fazendo a terapia com tarot terapêutico. Nós temos aqui a Helena, que pode estar trabalhando com reiki, trabalhando com outras ferramentas que ela trabalha. Nós temos várias pessoas que podem estar trabalhando para resolver a sua situação. Não precisa ser exclusivamente com o Leonardo. Pode ser com qualquer outro irmão que está trabalhando. Como daqui a pouco vão ter outros irmãos trabalhando com hipnose também. A própria Helena trabalha com hipnose aqui no grupo também. Então nós temos outros profissionais que vão estar trabalhando, desenvolvendo isso com a gente. Então, qual que é o caminho? Tudo isso a gente vai criar um texto, uma orientação, vai colocar lá no grupo. A orientação vai ser o seguinte: procura ou eu ou a Liliane, para pegar e dar o direcionamento. A gente vai estudar quem é que vai para qual lugar. E agora, mais do que nunca, é importante que fiquem atentos aos canais de comunicação. A gente está tendo que mudar algumas coisas, incluir outras redes, porque o WhatsApp não vai dar conta de tudo sozinho. Mesmo essa parte de vídeo agora, né, que passou a ser a forma de comunicação, a gente vai ter que recorrer aí a outras plataformas. E o WhatsApp continua sendo o nosso canal principal de comunicação. Por lá a gente vai dando as diretrizes e a forma mais fácil também de conversar comigo e com o Leonardo. Mas prestem atenção, deem atenção àquilo que está sendo colocado na cabana, né? Para poder acompanhar esse processo, porque a partir de agora vai ter mais e mais informações sendo veiculadas. A gente sabe que o tempo é curto, a gente sabe que o WhatsApp tem as suas limitações, que todo mundo está na correria do dia a dia, então ler coisas muito grandes é complicado, assistir vídeos grandes, armazenamento de informação, baixando arquivo, a gente sabe disso tudo, mas a gente tem um propósito, né? Então, assim, de alguma forma essa comunicação, essas informações vão precisar fluir. Então, o que a gente pede é que deem atenção àquilo que está sendo colocado, especialmente no WhatsApp, mas com os devidos direcionamentos para as outras plataformas. E é isso, assim, né? Para a gente estar afiadinho e sempre alinhando. E as dúvidas, entrando em contato, é só chamar que a gente vai responder. E nós dividimos agora, nesse momento, só estou arrumando aqui de vez em quando, pessoal, porque o suporte aqui ele está fazendo o celular correr, vai ficando fora do ângulo. E o que a gente vai, nós temos alguns eixos aqui. Nós dividimos os departamentos da cabana, neste momento, em o departamento de assistência fraterna, em 3 núcleos principais. Um que é o de qualidade de vida, em que a gente vai englobar todos os serviços e voluntariados relacionados a terapias diversas. Não necessariamente só terapia espiritualista, mais holística, né? Mas às vezes um irmão que trabalha na área da nutrição e que pode disponibilizar tempo, ou na área de educação física, que pode disponibilizar tempo para dar, né, orientações nessas áreas, vai entrar dentro desse núcleo de qualidade de vida. Os outros 2 núcleos são de orientações técnicas e que aí são, né, de acordo com essas habilidades profissionais que vão se apresentando. E então, essa parte técnica mesmo, de trazer essas informações e de orientar as pessoas que precisam. E uma parte de grupos de estudos doutrinários, que aí a gente vai dar uma ênfase, né, a estudos de livros, a própria grupo de oração, lives, trazendo essa seara tanto espiritualista, como também dos fundamentos da Umbanda. Mas além dos cursos de formação dos irmãos, por exemplo, estou trazendo curso de radiestesia. Radiestesia é a utilização de pêndulo, você trabalhar com a parte do magnetismo, entre outras ferramentas que a gente vai estar trazendo aqui para desenvolver esse trabalho. Então, vai estar dentro desse núcleo, que vai estar trabalhando isso. E ali vai ter as suas subdivisões, cada um com o seu responsável para estar fazendo isso. Então, meus irmãos, agora já dá para começar a perceber que nós estamos criando corpo. A cabana está começando a deixar de ser um grupo de WhatsApp
para ser alguma coisa mais consistente. É uma cobrança da espiritualidade para a gente. E nós vamos ficar muito felizes se tiver vocês aí com a gente nessa caminhada, que não é um caminho fácil, porque todos nós fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo. A maioria de vocês conhece um pouquinho da minha rotina, o como ela é louca. Eu estou no Rio, estou em Araruama, estou em Minas, mas dentro disso tudo nós estamos encaixando essa parte desse chamado que foi a cabana do Pai João. E se vocês estão aqui com a gente, não é à toa. Existe um motivo para isso. Até aqueles irmãos que se manifestam muito pouco, mas que leem as mensagens, acompanham e falam, de repente, agora é o momento de vocês se colocarem à disposição. Falando assim, olha, eu quero ajudar, como é que eu posso estar ajudando? Eu não sei como é que eu ajudo. Nós temos aqui, por exemplo, a gente vai abrir vaga para os irmãos que vão trabalhar doando energia. A gente vai precisar de um grupo de pessoas que trabalhem fazendo a doação de energia. Porque quando o doutor ele desce para fazer os trabalhos de cura, ele precisa de irmãos que estejam doando energia especificamente para aquilo. Então a gente tem que ter um grupo. São quantas pessoas? A princípio 5, mas o Pai João ainda vai trazer maiores orientações. Mas tem um dia específico. Esse trabalho de cura, de cirurgia vibracional, ele é feito a partir da orientação do Pai João para casos específicos. Então, um irmão chega, traz um nome por conta de um processo de adoecimento e o Pai João identifica que é um caso para uma cirurgia vibracional. E aí, cirurgia energética, né, cirurgia espiritual, como queiram chamar. E aí, nesse dia específico, só o doutor que vem, porque é uma energia muito diferente. O Leonardo já falou um pouquinho sobre como cada entidade, como ele sente a energia de cada entidade. E a energia do doutor é uma energia muito, muito sutil. Então, ele precisa de ancoragem energética para os trabalhos. Então, a gente vai ter um grupo específico que vai ser preparado de acordo com as orientações do Pai João para alicerçar isso, à distância. O Pai João traz toda a orientação, porque no dia que isso acontece, esse doador de energia tem uma série de coisas que deve evitar, que não pode fazer, e horário, né, para poder estar ali presente, atuando, fazendo essa doação. Mas a gente vai aguardar um pouquinho mais as orientações do Pai João sobre isso. Mas a princípio são 5 doadores. E então, isso é que eu estava falando. Os irmãos que quiserem doar qualquer coisa, qualquer tempo que tiver, que seja, falando assim, cara, eu não sei como, o que eu posso doar? Eu falei, cara, você sabe conversar, de repente a pessoa está precisando de alguém para trocar uma ideia, bater um papo, está se sentindo sozinha. Eu me lembro na Federação Espírita Allan Kardec, lá em Juiz de Fora, a FEAC, ela tinha um trabalho que eu achava um trabalho incrível, que era um SOS Prece, era um 0800 desse, que a pessoa, quando estava em desespero, é claro que nós não temos ainda como fazer uma coisa dessa, mas eu acho que já é uma ideia para um futuro a gente estar fazendo. O SOS Prece tinha lá alguns irmãos que trabalhavam por rodízio 24 horas por dia, um número, onde aquele irmão estava preparado para conversar. Então você ligava para lá, você estava no desespero, aquele telefone estava pronto para conversar com você, para te dar uma orientação espiritual, para te dar um colo, para falar assim, não, meu irmão, pensa um pouquinho mais, não faz uma besteira, amanhã é um outro dia. Então você pegar naquele momento, você se concentrar, chamar os seus guias para estarem ali te orientando para que palavras você vai falar com aquele irmão necessitado do outro lado da linha. Então isso é um projeto que a gente pode estar trazendo para a cabana também futuramente, quando a gente começar a ter mais membros aqui dentro. E vocês podem estar convidando pessoas a entrarem para a cabana também. E levando, como eu falei, esse trabalho que nós estamos fazendo para qualquer pessoa que vocês conhecerem, que vocês percebam que está precisando. Sim, são coisas pequenas. Às vezes alguém tem uma habilidade de fazer tricô, sapatinhos de bebê,
E aí pode ensinar outras pessoas que queiram aprender essa arte e depois de um determinado tempo fazer doação para mães carentes, para grupos que atendem gestantes carentes. Então são pequenas coisas, não precisa de ser nada grandioso, né? Assim, a gente às vezes bloqueia uma vontade que está dentro da gente de ajudar porque a gente acha que não tem o que oferecer. E são coisas pequenas do nosso dia a dia que vão fazer a diferença na vida de muita gente. Então, acho que é esse a mensagem, né, que a gente queria trazer, deixando vocês todos assim, essa atenção mesmo a essas informações que vão passar a circular e que vocês fiquem à disposição, assim, olha, eu tive uma ideia, eu gostaria de pensar nisso, e aí a gente pode ir alinhando dentro das possibilidades, dessa nossa possibilidade de um grupo à distância. Mas hoje em dia já é uma realidade, né? A gente já vive, né, à distância e desenvolve a nossa vida nessa vibe. E além disso, para a turma que está em Minas, nós temos nossos irmãos da Cabana do Ogum de Ronda, do Ulisses da Betânia, que é aí em São João del Rei, que são pessoas maravilhosas, são pais, é um pai e uma mãe de santo assim, incrível, que nós somos apaixonados por eles. São pessoas extremamente sérias e que vivem nos convidando para fazer um trabalho lá na Serra. E em breve vamos estar aceitando esse convite para a gente estar fazendo esse trabalho lá. E a cabana como um todo está convidada. Eu sei que muitas vezes não é possível estar com a gente. Aqui em Araruama, vamos começar a fazer nossos trabalhos na praia. Então a gente tem uma rede bacana sendo construída aí com esses irmãos e vamos começar nossas lives que a gente queria fazer ano passado, mas não tinha sido o momento, acredito eu. Não havia essa estrutura, não havia sido demandada ainda. Então eu acho que é isso, porque senão ninguém vai assistir esse vídeo, porque vai ficar gigante. E as perguntas podem estar fazendo diretamente para a gente lá na cabana, pode entrar direto em contato com a Liliane, que é a Liliane que toma mais conta dessa parte de comunicação. E um beijo a todos. Lembrando que hoje à noite nós temos a nossa gira, então quem puder a partir das 10 horas estar conectado com a gente em pensamento, pode estar, os nomes já enviaram, quem não enviou ainda quiser enviar, ainda dá tempo de enviar. 8, 9 horas, podem enviar. Isso. Como eu sei que tem alguns irmãos que vão assistir esse vídeo daqui a uns 10 dias, essa gira já vai ter passado, mas você já sabe que na gira da segunda-feira seguinte vai ter. À disposição. Tá bom? Beijo grande, meus irmãos. Beijo, beijo. Muito axé, muita alegria para todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão.